Olá, Adriano Arruda por aqui, tudo bem? Seja bem-vindo ao desafio 7 dias, ter acesso a tudo o que acontece na fazenda, está disponível em suas mãos. Bom, eu vou estar ajudando vocês nesse desafio, você é um dos inscritos a participar desse desafio, em que eu levantei esse desafio na semana passada. E esse desafio, como eu expliquei já em mensagens anteriores, que a gente já trocou, e o desafio basicamente a gente vai estar ajudando, no dia a dia vocês a criarem uma rotina de organização e coleta dos dados efetivos no campo, desde dados relacionados à utilização de insumos, trabalho de máquinas, trabalho de pessoal, registro de manutenção e manutenção de implementos, abastecimento de máquinas, tudo o que acontece em uma propriedade rural, tanto no campo quanto na área administrativa, organizar esses dados de alguma forma e alimentar esses dados passo a passo dentro do software de gestão rural da Abrasoft, o software SW Rural. E assim, em pouco tempo, em menos de 7 dias, você ter de forma clara todas as informações da real situação econômica, financeira e administrativa da propriedade rural. Tá? Somente assim você conseguirá ter acesso às informações da realidade da propriedade rural. E somente tendo informações reais em mãos é possível de forma efetiva e clara qualquer ação de corte de despesas. Não há como cortar despesas de uma propriedade rural ou de qualquer negócio se você não as conhece, não conhece essa despesa, não tem essas despesas em mãos. Então o nosso desafio é justamente esse: criar uma rotina que vocês possam de forma simples coletar esses dados no campo, alimentar esses dados dentro do software SW Rural e assim você ter informações em mãos que vão permitir essa tomada efetiva de decisão, de forma clara e efetiva, tá? Bom, nesse momento nós estamos preparando aqui todo o processo de liberação ao acesso ao software em si. O software é onde esses dados serão alimentados, é o software que ele vai gerar essas informações, trabalhar de forma inteligente essas informações e fornecer essas informações por meio de relatórios, por meio de gráficos, para que a gente possa estar em conjunto analisando e tomando decisões. Tá? Então nosso trabalho nesse momento é de preparação dos acessos às pessoas que, como você, aceitaram esse desafio, e no segundo momento a gente está alimentando esses dados coletados de campo para dentro do sistema. E no dia de hoje, nesse nosso primeiro encontro desse desafio, basicamente eu estou aqui para orientar que informações que você já precisa correr, levantar, precisa ir atrás para que a gente possa ter esses dados organizados e poder alimentar no software em si. Se a gente comprar um software, adquirir uma ferramenta, mesmo que seja gratuita, e você não tiver essa preocupação antes de implantar essa ferramenta em se pensar que dados coletar e de que forma organizar esses dados, não se vai se chegar a nenhuma informação. A informação, ela depende que os dados estejam armazenados de alguma forma e que esses dados sejam dados que façam sentido para as informações desejadas. Então, por isso que nesse momento eu estou aqui para orientar vocês qual que é o primeiro passo de vocês. O nosso primeiro passo, nesse momento, é preparar o ambiente, o acesso ao software. Tá? O passo de vocês agora é fazer o levantamento. Eu preciso que vocês façam o levantamento de todo o estoque de insumos que a propriedade possui. Ou seja, faça uma lista através de uma planilha de computador, se for possível, ou mesmo no papel, não tem problema, e puxa a relação de tudo que a propriedade possui em estoque, informando o nome, a quantidade e a unidade de medida, se é em quilos, se é em litros, em ml. Essa informação que a gente precisa, esses dados que a gente precisa para alimentar o módulo de inventário do software, para assim a gente ter no software a quantidade do físico de cada produto que hoje existe no físico da propriedade. Então o primeiro passo é esse: eu preciso que vocês vão a campo realmente e levante todo o estoque de insumos que a propriedade possui. Nome do produto, a quantidade e a unidade que você tem estocado hoje dentro da propriedade. O segundo ponto: levantar todas as máquinas e implementos, a relação de todas as máquinas e implementos, para que a gente possa estar alimentando do software o módulo de cadastro de máquinas e implementos. E tendo isso alimentado, daí para frente a gente ser possível controlar as despesas com manutenção dessas máquinas e, obviamente, controlar os abastecimentos, o consumo de combustível dessas máquinas, veículos, motos e implementos.
tá? O terceiro passo que a gente precisa é da relação de todos os funcionários, tá? Nome, dados cadastrais, CPF, RG, se for possível, endereço. Então a gente precisa dessas informações para a gente cadastrar o módulo de departamento pessoal dos funcionários, para que a gente, quando for registrar uma atividade que foi desempenhada, seja na agricultura ou seja na pecuária, a gente tenha como informar qual foi o funcionário que efetuou essa atividade, e assim a gente computar as suas horas de trabalho dentro de qualquer período, tá? O outro passo que nós precisamos também que seja levantado para que nós possamos de forma clara e efetiva começar a alimentar o software e começar a ter informações em mãos é a organização das contas a pagar e receber. Eu preciso que vocês tenham essas contas levantadas de alguma forma, seja na planilha Excel, ou seja, gerando tendo com esses boletos em mãos, para que assim a gente consiga alimentar o módulo financeiro do software. E os outros dois passos agora que está faltando para que a gente possa estar efetivamente no segundo momento, já tendo esses dados em mãos para poder alimentar no software, está mais relacionado à parte agrícola e da parte pecuária. Da parte agrícola, a gente precisa a divisão das áreas, o tamanho de cada talhão, quais são a nomenclatura desses talhões e qual o tamanho dessas áreas, para que a gente possa estruturar a parte agrícola do software. E na parte pecuária, precisamos da relação dos pastos e, obviamente, o número de animais, quais são os animais que a propriedade possui e aonde que eles estão localizados. Se a propriedade trabalha com controle de animal individual, ou seja, numerado 1 a 1, eu preciso dessa relação desses animais, do código desses animais, a data de nascimento dos animais. Pode ser que você não tenha a data de nascimento precisa, mas pela categoria dos animais você consegue precisar. Se é um bezerro, ele tem de 0 a 12 meses, não tem problema, você joga, considera a data de nascimento dele 12 meses para trás, né? O sexo desses animais. Isso para controle individual, são as informações básicas que a gente precisa para dar essa carga de animais para dentro do sistema. Já no controle em lote, eu preciso saber a categoria de animais que você tem dentro de cada lote, para que a gente possa também alimentar o módulo de controle em lote de animais do software, tá? Então, esse é o desafio do momento. Como disse durante essa semana que a gente estava lançando, na semana passada lançando o desafio, para que a gente consiga atingir esse objetivo, para que esse objetivo seja 100%, 50% depende de mim e 50% depende de você, tá? Eu sozinho eu não consigo fazer o milagre de ajudar você a ter todas as informações em mãos, tá? Os 50% que cabe a mim pode garantir que eu vou dar os meus 50%. Agora eu preciso que você também dê os 50% da parte de vocês, que nesse momento é fazer esse levantamento que eu mencionei aqui nesse vídeo, levantar todos os estoques de insumos que vocês possuem na propriedade, a respectiva quantidade e unidade, a relação dos funcionários, relação das máquinas, veículos e implementos, as contas futuras a pagar e a receber, tá? Os talhões da atividade agrícola e a relação dos animais para o controle pecuário, tá ok? Então isso é o que a gente precisa enquanto a gente vai estar preparando aqui o ambiente que é o acesso ao software, para que vocês possam alimentar esses dados lá dentro do software. Vocês têm que correr atrás de levantar esses dados. Por isso que durante o último, acho que foi o último e-mail que eu encaminhei, eu disse da importância para quem serve e para quem não serve esse desafio. Esse desafio é um desafio que serve para quem está dentro de uma propriedade, ou administrando ou é proprietário. Por isso que ele não é um desafio no momento para estudantes, para consultores ou qualquer outra pessoa que não está diretamente envolvida com uma propriedade rural no momento, porque não vai ter dados para poder alimentar durante essa semana e assim ter informações para poder ser, e assim o sistema gerar informações para que ele possa estar tomando decisão. Tá ok? Estamos combinados assim? Então hoje inicia efetivamente o desafio. Eu já estou cuidando dos 50% que cabe a mim, a Brysoft. Agora eu dependo que você cuide dos seus 50%. Combinado? Fico à sua inteira disposição e um grande abraço.